Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. O Papo das Nove especial de domingo, excepcionalmente hoje, não é ao vivo, porque eu estou neste fim de semana lançando o novo livro em Campinas e neste domingo em São Paulo. E achei que seria interessante, exclusivamente para vocês aqui, trazer algumas informações sobre os bastidores do livro. Eu estou fazendo essa live gravada poucas horas depois de ter recebido em casa o meu exemplar, que nem veio com o acabamento que a editora costuma dar, segundo o Ricardo da Candeia, tem um vernizinho, que não deve ser um produto muito ecológico, não, mas eu não reparei em nenhuma perda de brilho naquilo que diz respeito à parte estética. Tá lindo. Sou suspeito para falar, é meu novo filho. E aí eu quero, com muito carinho, muito respeito, compartilhar informações que dizem, aludem a essa nossa parceria de mais de 4 anos. Eu quero explicar por que esse livro nasceu, resumir muito rapidamente o que tem nele, que me parece interessante de compartilhar, e a gente vai fazer disso o assunto desse domingo, se vocês me autorizarem a fazê-lo. Eu acho que é interessante. O que essa obra resume? Ela resume três movimentos ao mesmo tempo. O primeiro deles é celebrar a existência do Papo das Nove há mais de 4 anos. Por que celebrar? Porque não é trivial para mim, pelo consumo do meu tempo e da minha energia numa obra minha, assim, de dedicação, que frutificou. Eu digo isso com muita sinceridade e muita humildade quando eu estou por aí, e por aí se diz, nos meus deslocamentos, em trabalho, razões pessoais, pelo Brasil ou fora do Brasil, quero frisar isso, é muito comum às pessoas. Cláudia já perdeu a conta de quantas vezes as pessoas se aproximam de mim para dizer: Papo das Nove. Olha, o Papo das Nove. E é curioso por quê? Porque eu sou uma figura pública, eu trabalho em televisão há muitos anos, então a gente está na TV aberta, está na TV a cabo. Eu também estou no rádio, né? Então, sou autor de livros, né? A gente tem outros movimentos na área ambiental, da sustentabilidade, mas a recorrência do número de pessoas que se aproximam de mim para fazer algum comentário sobre o Papo das Nove, invariavelmente cercado de carinho, de afeto, é tão impressionante. E aí eu fui percebendo, lenta e progressivamente, o alcance desse trabalho. E pelos retornos que vocês ao longo desses últimos anos vêm dando, percebendo que de diferentes maneiras, algumas das coisas que são compartilhadas por aqui têm alguma pertinência, alguma utilidade, algum valor por aí. E isso não tem preço, isso tem um desdobramento que eu jamais pude premeditar, planejar ou controlar. Isso está fora de qualquer tentativa minha de manejo disso daí. O Papo das Nove, portanto, deu muitos frutos saborosos. E eu fico tão grato por isso que achei, na celebração dos 4 anos do Papo das Nove, que valeria a pena sintetizar num livro um aspecto, não é o que aconteceu em 4 anos, eu não estou fazendo aqui lembranças, não é um portfólio assim dos melhores momentos, não é isso. Eu achei que deveria pegar carona na obra que foi nossa companheira sempre, todas as manhãs, que é o livrinho Minutos de Sabedoria. O Minutos de Sabedoria foi o nosso companheiro de todas as manhãs. E por quase 2 anos, de todas as manhãs mesmo, segunda a segunda, faça chuva, faça sol, do jeito que fosse. E a gente atravessou juntos a pandemia e a gente é sobrevivente do vírus. E não só do vírus, mas de toda a
todas as circunstâncias que determinaram o aparecimento do Papo das Nove, que foi essa fragilidade psíquica e emocional que se abateu sobre todos nós diante da perspectiva real da morte ou da perda da saúde, de uma internação, né? De lidar com a perda dos entes queridos pelo vírus. Foram muitos, mais de 700 mil pessoas. O Brasil foi um dos países que registraram números, dos maiores números pelo planeta. E nós, no Papo das Nove, portanto, ritualizamos, vamos dizer assim, a abertura ao acaso do livro de Carlos Torres Pastorino. Como é que surgiu a fórmula, a receita do Papo das Nove? Eu não perdi muito tempo. Isso é muito impressionante, razão pela qual suspeito que houve intuições ou colaborações extra-campo, colocando nesses termos. Os amigos espirituais, porque foi tudo junto, assim, eu vou abrir um Minutos de Sabedoria ao acaso, vou fazer uma leitura, vou fazer uma reflexão. Isso vai abrir os trabalhos. Depois, indicação de um livro interessante, que possa ajudar as pessoas a atravessar esse momento. Depois, uma indicação de doação ou de ajuda possível para projetos, programas, instituições que estivessem realizando claramente um serviço de utilidade pública, de redução dos estoques de dor, de sofrimento, eventualmente até de crueldade, violências. Depois, um resumo dos assuntos do momento, jornalísticos. E, por fim, a interação com vocês durante 1 hora. Essa fórmula, entre aspas, veio pronta. Aí você vai dizer, mas André, o que você exatamente pretendia com isso? Eu escrevi um livro sobre prevenção do suicídio e eu achei que deveria, de alguma forma, como comunicador, ocupar esse espaço no momento de muita turbulência psíquica e emocional por causa da pandemia, isolamento social, não tinha vacina, muita gente indo parar em hospital, internada, entubada, sem consciência, se viesse a óbito não podia ter velório. Com muita gente, tinha que ser rápido o velório, com um caixão com determinadas especificidades e um enterro a jato ou cremação a jato. Tudo isso é dor. Tudo isso é dor. Eu sabia, porque também estava sentindo isso, que a gente estava com a psicosfera pesada, no sentido mais sombrio do termo. Surge o Papo das Nove, surge essa ideia. Quantas pessoas vão assistir? Nunca me preocupei com isso. Eu vou fazer a minha parte. Sempre me movi assim. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou ficar com a minha consciência tranquila. Eu estou fazendo o que eu acho que é o certo. Esse foi o ponto de partida. E aí, na hora de celebrar 4 anos de Papo das Nove, como organizar uma obra que celebre? Eu falei, vou começar como eu começo o Papo das Nove, com o livrinho Minutos de Sabedoria. Então, o Minutos de Sabedoria não resume o trabalho de Carlos Torres Pastorino. Na apresentação do livro, vocês vão conhecer melhor quem é o autor desse livro. Numa apresentação redigida pela própria filha, Cristiana Pastorino, que fez uma apresentação tão bonita, eu diria tão inspirada. Ela que é muito recatada, me permita dizer, Cristiana, beijo para você. Eu a conheci no Papo das Nove, eu não a conhecia. E ela descobriu meu telefone, porque ela é do movimento espírita, chegou em contatos comuns e fez chegar a mim uma mensagem que deu ensejo a uma aproximação. Ela veio ao Rio, nós nos encontramos, almoçamos juntos, eu fui a Brasília, estivemos juntos novamente, e eu fui presenteado com textos, livros que não estão em catálogo, do pai dela, do grande Pastorino. E quando surgiu a ideia do livro, eu fiz contato com ela, falei, Cristiana, eu acho que você tem que fazer a apresentação, porque a forma como a gente organizou o livro se deu a partir da seleção dentre as 288 mensagens curtinhas do livro Minutos de Sabedoria, selecionei 32. E sobre 32 mensagens fiz a minha digressão sobre a mensagem, ao contrário do que a gente faz aqui no Papo das Nove,
em que temos sempre, ao acaso, a abertura do livrinho e de bate-pronto uma associação de ideias. Dessa vez eu tive tempo, mudei a tática. Não vou abrir ao acaso, eu vou escolher. E não vai ser de bate-pronto, eu vou elaborar ideias que tentem atualizar, contextualizar o que Pastorino escreveu à luz dos dias de hoje, procurando trazer reflexões factuais. Basicamente foi isso. Eu falei, eu vou por aí. E eu fiquei muito feliz porque eu conheci Pastorino antes, eu não conheci pessoalmente Pastorino, eu conheci a obra de Pastorino antes do Minutos de Sabedoria, porque um dos livros dele, fora de catálogo, circulava antes da internet, pra você ver como eu conheci faz tempo, na Mocidade Espírita, lá na década de 80, Técnica da Mediunidade. E esse livro é citado aqui num dos capítulos, num dos 32, porque é fantástica a forma como este homem fez a tradução da mediunidade, do exercício da mediunidade, da compreensão da fenomenologia mediúnica a partir do estudo da física, da química, da biologia, do magnetismo. Então ele pegou, digamos, os estudos básicos, os compêndios dessas ciências e fez o cruzamento de ideias para didatizar a compreensão do que é o fenômeno mediúnico, como ele opera da melhor forma ou de uma forma não tão adequada. Sensacional. Eu tenho até hoje uma brochura que eu fiz fotocópia, espiralei e tá lá. Sensacional. Aí vem a Cristiana, faz contato, eu me aproximei do universo de Pastorino e ela, gentilmente, na apresentação do livrinho. Eu não vou ler toda a apresentação, poderia até fazê-lo, mas eu vou aqui pegar trechos que me parecem os mais interessantes. Como nos aproximamos? Ela escreve assim: quando eu soube, em 2020, que André Trigueiro tinha iniciado um programa ao vivo, transmitido pela internet diariamente para ajudar as pessoas a passarem pelo período da pandemia, ofertando palavras de acolhimento, indicações de leitura, comentários bem fundamentados das notícias e divulgando pedidos de ajuda aos que estavam passando por dificuldades, resolvi escutar. Lembro da surpresa quando logo no começo do Papo das 9 eu vi a leitura de um trecho de Minutos de Sabedoria. Uma emoção com pitadas de alegria e um calor no coração me invadiram. Ela é filha do autor do livro. A partir desse dia passei a acompanhar o programa enquanto mexia na horta ou no jardim, e assim ele tornou-se agradável companhia matinal enquanto eu vivia aqueles dias pesados de isolamento. E aí ela vem, preciso destacar, ela vem apresentando o pai, que é isso que eu queria, eu vou aproveitar aqui hoje com vocês. A gente fala tanto do Pastorino, as pessoas não sabem quem ele foi, então vamos lá. Diz a Cristiana, filha dele: preciso destacar que desde os 3 anos de idade, meu pai revelou vocação para a vida religiosa. Entrou para a escola apostólica e noviciado dos padres barnabitas aos 9 anos, mudou-se para Roma no segundo semestre de 1927. Em junho de 33, já no Brasil e formado em filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote. Pastorino foi padre. 4 anos depois, no início de 1937, desejoso de construir um lar e sem poder lidar com a solidão do celibato, decidiu largar a batina. Coincidência, eu sou filho de um professor de filosofia, que também entrou para o seminário, e antes da ordenação, ele não chegou a ser ordenado sacerdote, antes de ser padre, meu paizinho paraibano percebeu que aquela vida não lhe completaria totalmente, embora tivesse um viés religioso muito forte. Muito bem. Prossegue Cristiana Pastorino descrevendo a biografia do nosso querido autor de Minutos de Sabedoria. Tornou-se, então, escritor e professor de psicologia, lógica, história da filosofia, linguística, espanhol, esperanto, literatura grega e literatura latina em várias escolas.
Deu aula no Colégio Pedro II, no Colégio Militar do Rio de Janeiro, no Centro de Ensino Universitário de Brasília e na Universidade de Brasília. Exerceu também as funções de tradutor público e intérprete comercial, de italiano, francês e espanhol, da Junta Comercial do Distrito Federal. Foi historiador, teatrólogo, filólogo, poeta, músico e crítico de arte. Era conhecedor ainda de hebraico e sânscrito. Tá de bom tamanho para você? Tá de bom tamanho a formação acadêmica robusta deste que sintetizou em pérolas de textos curtos e enxutos a grande síntese de um pensamento que remete a uma postura inteligente, sábia, ética, moral, diante da vida. Aí ela diz assim, que assim como eu, o Pastorino também era jornalista e tinha o dom da comunicação. Fiquei lisonjeado. Foi correspondente em vários jornais. Ela diz quais aqui: Gazeta de Notícias, Jornal do Comércio, O Jornal, aqui do Rio de Janeiro, Folha do Norte, de Belém. E Minutos de Sabedoria, olha a história do livrinho, que a gente abre há 4 anos. O livro Minutos de Sabedoria é uma coletânea das mensagens de seu programa 3 Minutos de Sabedoria, veiculado em 1950 pela Rádio Copacabana, aqui do Rio de Janeiro. Aí diz a Cristiana, não foi somente essa semelhança que me chamou a atenção, mas também o jeito de falar e o jeito de buscar viver o que se prega. Meu pai também sempre procurou se colocar como humano falível em uma sincera caminhada de crescimento. Um professor que aprendia muito com os alunos e não escondia isso. Ele também tinha consciência de que não sabia tudo e que era mais um na marcha do aprendizado. Eu não vou falar tudo aqui. A apresentação tá linda da Cristiana, mostrando assim como deu match, como houve uma liga na maneira como o professor Pastorino, que é uma sumidade, vamos combinar? A formação do Pastorino é raríssima. Eu, pessoalmente, não conheço ninguém, eu, André, hoje, não conheço ninguém com uma bagagem intelectual e acadêmica parecida com a de Pastorino, nesses múltiplos domínios do saber e do conhecimento. Portanto, é um privilégio e um desafio e uma responsabilidade eu lançar um livro inspirado numa de suas obras, Minuto de Sabedoria, coletando 32 mensagens que eu escolhi e fazendo alguma digressão sobre elas. Antes de falar propriamente do livro, eu preciso falar para vocês que 100% dos direitos autorais do livro vão para as casas André Luiz. Muita gente não conhece as casas André Luiz e eu preciso, porque vocês têm que entender por que eu abri mão dos direitos autorais. Eu já fiz isso com todos os meus livros anteriores. Os direitos autorais foram primeiro para o Instituto Socioambiental, o Meio Ambiente no Século XXI, depois veio o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que realiza um trabalho voluntário, gratuito, de apoio emocional e prevenção do suicídio. Vários livros foram para o CVV. Mais recentemente, o Fraternidade Sem Fronteiras, a Força do foi para o Fraternidade Sem Fronteiras. Mas agora, vamos lá. Eu vou resgatar aqui um resumo para você ver a honra que eu estou tendo, e a gente colocou isso na orelha. Ó, direitos autorais totalmente destinados para as casas André Luiz. Isso, gente, é contrato, tá? Porque direito autoral no Brasil é lei. Você tem que explicar, assim, o autor tem direito a parte do valor da capa. Essa parte vai para o autor. Se o autor abdica, ele tem que sinalizar com clareza. Isso tem que ser via contratual. Vai para quem? Então, eu vou resumir para vocês para onde está indo os direitos autorais do livro Sabedoria no Dia a Dia. Amém. Há 75 anos, as casas André Luiz em Guarulhos atuam ininterruptamente. Foi fundada em 1949. Atende pessoas com grave deficiência intelectual
ou motora. Abriga 521 pacientes que moram na unidade de longa permanência. 521 pacientes. Você vai contar nos dedos de uma mão as unidades de saúde aí do Brasil, principalmente as públicas, que abrigam 521 pacientes. Casas André Luiz é mantida com doações, tá? 73% desses pacientes vivem lá há mais de 30 anos. Portanto, as Casas André Luiz, para esses 521 pacientes, vem a ser a casa e a família deles. Metade dos internos são acamados ou cadeirantes. Então, você vai ter aí uma logística de atendimento. Eventualmente, tomar banho, trocar fralda, fazer o asseio e a higiene, dar de comer, aplicar, eventualmente, sedativos, se houver receituário para isso, ou outros remédios. Então, é algo muito demandante de recursos materiais e de recursos humanos. 1.200 pacientes recebem atendimento gratuito e contínuo no ambulatório. Eu já não estou falando de internação. Serviço ambulatorial, 1.200 pacientes, em sua maioria crianças, com paralisia cerebral, síndrome de Down e autismo. O objetivo desse atendimento ambulatorial é reabilitar as funções cognitivas e motoras para a conquista da autonomia. Eu estou falando das Casas André Luiz, que recebem a totalidade dos direitos autorais do Sabedoria no Dia a Dia. Quase 8 milhões de atendimentos por ano. Mais de 1,5 milhão de doses de medicamentos administrados por ano. Quase 50 toneladas de alimento fornecido todos os meses. Aí vem os números todos, 1.600 funcionários, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e por aí vai. E um exército de voluntários, 550 pessoas que ajudam, sem salário, sem remuneração. O Sistema Único de Saúde aporta menos de um quarto do custo necessário para a manutenção desses atendimentos. 77% dos custos têm que ser cobertos por doações de voluntários. Aí temos uma questão de renovação. Os voluntários, quando desencarnam, as novas gerações, digamos, de profissionais ou pessoas que têm recursos para doar, em boa parte dos casos não conhecem a instituição. Então temos aqui a possibilidade, quem quiser conhecer, eles fazem visitas guiadas aos domingos e feriados, das 2 às 4 da tarde, na unidade de longa permanência, em Guarulhos. Eu vou passar aqui, domingo eu não faço isso, faço só quartas e sextas. Para quem quiser, eu vou passar aqui o Pix. Porque quantas Pix a gente já não passou, hein? No Papo das 9. Quantas vezes a gente não deu a pista para quem quisesse pesquisar o projeto, o programa, a obra que a gente sugere, para você fazer a sua avaliação, o seu juízo de valor sobre a pertinência da doação. Pix das Casas André Luiz, atenção, é o CNPJ, é númerozinho para burro. 62-220 637 1000 de ré, ou 1000 ao contrário, 0001 40. Vou repetir o CNPJ, que é o Pix das Casas André Luiz, 62-220 637 0001 40. Porque essa live fica gravada, se você teve dificuldade, me perdoe, de anotar todos os números, fica gravado, você pode pegar lá depois, ou então vá no site das Casas André Luiz, que você, sem dificuldade alguma, é Casas André Luiz, o Luiz é com Z, tudo junto, casasandreluiz.org.br, e você chega lá para verificar a beleza, a luminosidade, a urgência, a manifestação explícita dessa caridade dadivosa. Você está cuidando de gente que, em boa parte dos casos, foi abandonada pela própria família que não queria ter esse trabalho.
É triste dizer isso, mas acontece. A pessoa vem com paralisia cerebral ou vem com alguma deficiência intelectual, a família descarta. É complicado, esse mundo não é brincadeira. Muito bem. Deixa eu falar então, mudando de assunto, agora caindo, olha que bonito, tá bonito demais. Deixa eu falar aqui, como eu gostei dessa capa que foi escolhida pelo nosso querido Ari, companheiro do Ricardo, na editora Candeia, gente. Olha que linda essa árvore. Eu quero falar um pouco da simbologia da árvore, porque quando a gente fala do reino vegetal, a gente está falando de algo que a gente precisa para ter qualidade de vida nesse planeta. A árvore, portanto, eu diria, os serviços prestados por uma floresta, ou mesmo por uma única árvore, são inúmeros, e a árvore tem uma simbologia, porque ela garante sombra, ela garante água, ela garante vida. Muitas espécies procuram as árvores para se abrigar, para se reproduzir, para se alimentar. E aí eu estava procurando aqui algo que eu já publiquei, inclusive, na internet, nas redes sociais, que são os recados de uma árvore. Eu acho que eu deixei no tablet, eu não trouxe o tablet. Só um pouquinho, por favor. Opa, vamos lá. Simbora! Eita, nós! Olha que legal, você já deve ter visto isso. Conselhos de uma árvore. Eu adoro a simbologia da árvore, essa árvore toda colorida é a minha cara. Adoro. Conselhos de uma árvore. Cresça em direção à luz, ofereça sombra para as visitas, lembre-se de suas raízes, mantenha-se firme e em pé, aguente firme as estações desfavoráveis, floresça e frutifique, aprecie a vista. Adoro! E uma árvore colorida, gente, frondosa, que cria raiz, né, que tem uma identidade com o lugar de onde ela veio, mas ela se esparze, ela se expande. E aqui nós temos no pano de fundo, este que vos fala com uma canequinha que eu ganhei do povo do papo que me acompanha aqui. Outro motivo que me deixa muito feliz é que todas essas fotos foram batidas há 3 semanas atrás pela minha filha caçula Raquel Guimarães, que é designer, vegana, cultiva a espiritualidade num caminho muito pessoal dela. Ela respeita o espiritismo, mas ela gosta de ler outras coisas também. Ela pratica os caminhos que ela desenvolve de conexão. E eu respeito, porque eu acho lindo que existam famílias por aí que você não tem a imposição da fé. Mas, na verdade, quando se tem, eu diria, a clareza de que a fé, para ser verdadeira, ela precisa ser genuína, ela precisa brotar de dentro para fora. A gente pode dar um caminho, você pode oferecer uma opção. É óbvio que eu disponibilizei a doutrina espírita para a família. Mas para mim não é importante que eu tenha dentro de casa, como se fosse uma condição fundamental, a companhia de pessoas que professam a mesma fé que eu. Zero importância. A importância é que sejam pessoas de bem e que, na medida do possível, lembrem que nós somos algo além da carcaça. E o desenvolvimento da sua espiritualidade precisa ser a construção da tua autonomia, da tua sensibilidade, da tua sintonia, da forma que lhe convier. Se não for assim, eu não sei o que é. Aí vira imposição. Ela fez as fotos do livro, gente. Ela falou, eu faço os bastidores do Papo das 9, gente. E a Raquel fez plano aberto, plano fechado. Ela pegou detalhes, ela pegou minúcias. Ela pegou
momentos, porque ela foi batendo foto num dia que a gente fez o Papo das 9 aqui. Olha só o detalhe de uma mesa. Isso aqui é a minha bússola. Eu tenho uma bússolazinha aqui. De vez em quando eu gosto de mostrar a bússola no sentido alegórico, metafórico, de um caminho. O norte magnético da bússola. Você pode ir para qualquer lugar, mas o norte magnético sempre está naquela direção. E ela fez aqui, ó. Que barato. Eu achei legal que a caneta, isso não foi programado, não. Foi a caneta que eu ganhei do lar de Frei Luiz aqui no Rio de Janeiro. Depois é que eu vi na foto dela, caramba, a gente deu aqui visibilidade a uma instituição que eu respeito, que eu gosto, que é a canetinha aqui, ó. E canetinha tá gasta. Essa caneta não é nova, não. Tava aqui, a Raquel foi lá e pimba, fez a fotinho. Ela, olha, eu falei para ela, minha filha, você está ainda se formando e nem é em fotografia. Alguns dos presentes e lembrancinhas que eu ganhei de vocês, gente. Olha aqui, a Raquel viu e achou lindo isso aqui. Aí fotografou, foi parar no livro. Viu, Denise? Você que me deu de presente, a Denise aqui, deve estar feliz da vida, ó. Foi parar no livro o presente que você me deu. E não foi o único, tem vários presentinhos aqui que vocês me deram. Vocês entraram no radar da Raquel, não tem nada a ver com isso. Já falei da canequinha, que também aparece aqui. Aqui, ó, um trabalho em bordado, que também está aqui, é parceiro. Também está aparecendo no livro, ó. Ih! Tem muita lembrança. Aí eu não posso, né? Eu ganhei muita lembrança. Muito presentinho, com muito amor. E aí, gente, assim, modéstia à parte, minha filha arrebentou. Aqui tem, ó, olha a pilha. Isso aqui, gente, revela um dos aspectos de um bastidor quase caótico do Papo das 9, que é a minha baguncinha onde eu me acho. Então, eu já doei muitos livros. Alguns dos livros eu segurei para dizer, ó, tem até DVD aqui junto. Eu deixei para ser o suporte. Esse é o celular que transmite só que é na vertical. Aqui, para acomodar melhor, ficou na horizontal. Na vertical, Instagram. Na horizontal, YouTube, eu faço com as duas maquininhas. E a vida segue. Ficou lindo. Olha aqui que bonitinho o lugar onde a gente está. A Raquel pegou aqui a varanda do apartamento, aqui do meu Cafofo, em Laranjeiras. Está lá o Jardim do Senhor Jesus. Está aqui a janela, que é a minha conexão com o arvoredo, com o céu, né? Com a brisa. Muito, muito, muito legal. Tem um destaque que eu também achei legal. Olha aqui, ó. O jardinzinho, o reino vegetal presente aqui no meu andar. A gente tenta cuidar da melhor maneira possível, mas essa varanda, especialmente nos meses de calor, é quente para dedéu. Eu gosto, desculpa. Vocês falam, André, vai ficar mostrando foto? Eu gosto, porque o livro é um registro do Papo das 9, a gente está mostrando aonde ele acontece. Aonde ele acontece, com as coisas todas, juntas e associadas. O momento de abrir, isso aqui foi durante a live, o momento de abrir o Minutos de Sabedoria, do Pastorino. Aí o livrinho. Já estou desculhambado porque a gente usa o livro. Isso aqui eu tenho o maior orgulho do livro estar assim, porque é sinal que eu estou usando. Está aqui e o papo rolando. Eu vou encerrar, estou procurando uma imagem para encerrar aqui a galeria das fotos, da minha querida Kekel, que é a foto. Ai, Jesus, quando a gente ganha certos presentes, a gente fala, nossa, onde é que eu vou colocar esse quadro? Esse quadro que está aqui atrás de mim, ó, foi parar no livro. Só para deixar claro, a Raquel mandou mais de 200 imagens para a editora e o Ari escolheu algumas. Eu fui dizendo, tá bom, tá bonito, é aí mesmo. Essa imagem de Jesus que eu ganhei do Movimento Espírita de Camaçari, na Bahia, há 15 anos atrás, aproximadamente, se eu não estiver errado. 15 anos atrás. Talvez 16 anos. 16 anos atrás. E uma pintura mediúnica assinada por Velázquez de Jesus. Os espíritas disseram, de lá, antes de eu ir para Camaçari, lançar na época a primeira edição do livro Espiritismo e Ecologia, houve uma sessão mediúnica com um médium com a competência de pintar com as mãos, olhos fechados no escuro, um quadro. Então, todo
o aparato do centro, todos os médiuns vibraram e oraram pedindo inspiração para que esse médium que faz esse trabalho com a pintura resumisse numa tela o espírito, a essência daquilo que seria objeto do nosso trabalho lá, abordando o tema Espiritismo e Ecologia. Vem Jesus. Eu achei isso tão significativo. Esse quadro era para eu ter trazido junto quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu já contei essa história aqui, só que eu fiquei com medo de levar no avião e eles dizerem, isso aí não cabe lá em cima, não pode trazer aqui embaixo, danificar a obra. Pedi desculpas e falei, olha, eu não vou ter coragem de levar, porque eu sei que vai levar um teco, ele vai ficar sob risco de um contato abrupto que desconfigure a obra. E aí, eles na Bahia falaram assim, a gente manda para você. E mandaram, eu coloquei lá, anos antes de começar o Papo das 9. Quando começa o Papo das 9, era numa mesa aqui da sala, depois eu fui para o quarto, que é o escritório, e depois eu vim para cá. Quando eu botei a imagem, já tinha mais de 2 anos de Papo das 9. Quando eu botei a imagem, eu dei de cara assim, né? Porque está atrás de mim, com Jesus. Aí falei, gente, esse é o plano do Papo das 9. A gente pede ajuda aos amigos invisíveis, a gente conta com esse amparo da espiritualidade, mas Jesus, quem pede a Jesus, pede certo. Eu estou aqui no jardim, como eu gosto de chamar, jardim do Senhor Jesus. Como disse, são 32 mensagens que foram escolhidas no universo das 288 do livrinho. Não vou ter tempo, nem tenho a pretensão, porque eu quero que vocês, se possível, leiam. Mas a gente aborda os mais variados temas à luz de uma reflexão feita por Pastorino bota aí, 60, 40, 60, mais de 60 anos atrás. Certo? Mais de 60 anos atrás. Então, por exemplo, eu não quero falar tudo aqui, porque não vai. 32 mensagens, imagina. Qual seria o primeiro capítulo? Eu fiquei pensando assim, qual vai ser o primeiro assunto que eu vou abordar? Qual vai ser? E aí, eu falei, essa é fácil. Eu vou pegar a primeira mensagem do Pastorino no livrinho. Eu nem sabia qual era. Não me lembrava, não me lembro. E fui ver qual era. A mensagem é sobre a crítica. Eu vou ler aqui. Primeira mensagem do livrinho. É também a primeira mensagem do livrão. E aqui o tamanho não é documento. Estou falando de proporções. A mensagem é: não critique. Procure antes colaborar com todos sem fazer críticas. A crítica fere. Ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar aos poucos se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo. Aí eu tive a liberdade, junto com a equipe da editora, de nominar os capítulos desse livro. O Pastorino não tem título, tem número, as mensagens. Aqui eu coloquei título. Metralhadora giratória. Porque há 60 anos depois, aproximadamente, de Pastorino redigir essa mensagem, que é muito evangélica, ela tem o não julgueis para não serem julgados, né? Eu fiz a contextualização e encaixei espiritismo. Mas especulei primeiro por que Pastorino. Eu abro o livro perguntando por que a primeira mensagem do livro Minutos de Sabedoria desencoraja as críticas. E fiz a minha digressão procurando entender a razão pela qual Pastorino elegeu, porque isso não é obra do acaso. Não acredito que Pastorino tenha escolhido aleatoriamente a primeira mensagem do livro. Acho que não. Metódico, estudioso como ele era, aí tem. Então, eu abro o livro
falando sobre o que essa mensagem contém e como nós poderíamos aprofundar essa leitura. E eu vou dar spoiler aqui, lembrando que, sim, nós vivemos num mundo das verdades inquestionáveis, aonde, vamos lá, é assustador viver num mundo onde a maioria das pessoas parece ter certezas incontestáveis sobre quase tudo e poucas dúvidas. Refugiados nessa trincheira das verdades inquestionáveis, muitos de nós cedemos à tentação de criticar quem está no caminho supostamente errado. A metralhadora giratória das críticas encontra hoje nas redes sociais um lugar perfeito. A depender das plataformas, melhor seria chamá-las de redes antissociais, porque fomentam a agressão deliberada e gratuita, disfarçada de crítica. Então, a gente observa assim, muita coisa mudou no mundo pós-pastorino, no universo onde a crítica se insere. E aí, eu cito as passagens do Evangelho que corroboram na direção do cuidado que a gente deve ter antes de criticar alguém. E vou no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 10, itens 19, 20 e 21, para falar de como, numa mensagem de São Luís, que Allan Kardec inseriu na obra Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: olha o que São Luís disse. Se as perfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Ou seja, se uma pessoa errou e o erro só a ela prejudica, não convém dar publicidade a isso. Se, porém, diz São Luís, podem essas críticas acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. E eu cito Jesus como exemplo do que São Luís disse, porque no Evangelho há passagens várias das críticas feitas por Jesus aos doutores da lei, pelos seus convencionalismos, pelos aspectos ritualísticos vazios de conteúdo e sentido, mas com muito esmero, pompa e circunstância do ponto de vista estético. E Jesus procurou, de forma muito contundente, trazer no capítulo das verdades espirituais contidas no Evangelho, a necessidade da gente se conectar com a essência das coisas. E isso ele fez exemplificando, e isso ele fez através de metáforas e alegorias nas parábolas, e isso ele fez contestando objetivamente, explicitamente. Foram críticas. E chegou a chamar os doutores da lei de hipócritas. Críticas. Então, veja, estamos falando de um caminho do meio, a percepção de quando a crítica eventualmente é pertinente e de que maneira você haverá de formulá-la, para que não haja como resíduo da crítica mágoa, ressentimento, toxinas que podem trazer prejuízos ao seu projeto evolutivo. Então, veja, eu estou falando de um capítulo em que, a partir da mensagem de Pastorino, que é a primeira mensagem do livrinho Minutos de Sabedoria, eu tentei mostrar a pertinência e o valor dessa mensagem, como ela é importante, especialmente nos dias de hoje, com o advento das redes sociais e os ataques virtuais pesadíssimos que determinam tanta depressão. Pessoas ficam deprimidas quando são atacadas de forma veemente por qualquer coisa. Você diz assim na internet: bom dia a todos os meus queridos e queridas. Alguém mal-humorado pode soltar um torpedo contra você. Eu estou rindo porque é verdade.
Pessoa cheia de amor para dar na internet fala assim: bom dia, povo lindo do Brasil. A pessoa vai dizer, vem com xingamento, fala assim: inocente, vendido, traíra. Ou você nunca viu isso? Essa é uma realidade que Pastorino não testemunhou, mas é uma realidade que vem de longe. E ele sintetizou com maestria na abertura do livrinho. E eu, respeitando a ordem, achei que o primeiro capítulo do Sabedoria no Dia a Dia tinha que ser inspirado na primeira mensagem do livrinho. Bom, não vou dar aqui todos os capítulos, mas eu quero dizer que a gente falou muito da importância do pensamento, a importância de viver na comunidade dos diferentes, onde as ideias invariavelmente não são sinérgicas, mas como a gente se posiciona no tabuleiro, preocupado em não instigar conflitos. Falei muito das questões alusivas a demandas de protagonismo em defesa da vida nos múltiplos sentidos. Então, tem um capítulo que fala da prevenção do suicídio, tem um capítulo que fala da necessidade da educação, e a gente traz dados, eu trouxe dados super atuais, do custo por pessoa num presídio, o custo por pessoa numa escola. E mostro, mas é assim acachapante quando você faz essa investigação, porque todo mundo diz educação é importante, educação para todos, mas ninguém parece estar muito incomodado com o nível de decrepitude dos indicadores do Brasil nessa área. Então eu procurei me cercar de dados para ser mais contundente na defesa de uma urgência em favor da qualidade educacional que para mim passa. Para mim. Eu não sou ninguém. Não é de hoje que educadores top do Brasil defendem escola pública de qualidade, de preferência em tempo integral para ricos e pobres em todo o nosso país continental. Claro que isso custa caro, mas custa ainda mais caro, e é isso que eu demonstro no capítulo. Fingir que você está investindo em educação, a educação não vai ensinar a ler, não vai ensinar a escrever, não vai ensinar a fazer conta. Essa criatura sai da escola analfabeta funcional, ela não se qualifica bem para o mercado de trabalho, e ela, por vezes, não é uma regra, mas por vezes, pode se sentir, por necessidade ou por um déficit de ensinamento moral, realizar uma incursão num mundo da criminalidade. Diferentes gêneros de crime. Pode ser estelionato, pode ser assalto à mão armada, o que seja. E aí o custo, essa é a questão, mensal por prisioneiro é muito maior. E a gente tem mais de 800 mil brasileiros nas cadeias. É muito maior do que o custo unitário de uma escola. Então, assim, sob nenhuma hipótese a gente haverá de entender que a displicência na gestão educacional não é grave, ela é gravíssima. E ela traz consequências para o futuro. A gente está semeando o problema. Abdicar do ensinamento, da instrução, da orientação ética e moral, da formação do cidadão e da cidadã, compartilhamento de valores e princípios, o que é certo e o que é errado. A criança não sabe, ela precisa aprender. E ela muitas vezes não aprende bem em casa, ela precisa da escola como um reforço, sabe, de balizamento. O que é importante saber. A gente fala muito no livro, novos dados, novas pesquisas sobre a urgência da questão ambiental. Pastorino, há 60 anos atrás, abordou o tema da natureza. Mas há 60 anos atrás a gente não tinha diagnosticado aquecimento global, não havia uma discussão sobre escassez de água doce e limpa, não havia uma discussão
sobre produção monumental de lixo. Então há um capítulo que a gente faz essa, eu diria, digressão sobre o que está em jogo quando a gente não percebe os riscos. Riscos sistêmicos, riscos que nos alcançam a partir da depredação, degradação e destruição do meio ambiente. Isso a partir de mensagens do Pastorino. Também tem falar com Deus. Olha que bonitinho. Os capítulos têm sempre uma arvorezinha, a mensagem do Pastorino abrindo, a nossa digressão sobre o assunto. Aqui nesse capítulo, falar com Deus, a gente compartilha diversos ensinamentos que corroboram na direção do que Pastorino sugere na mensagem, que diz o seguinte: eleve seu coração em prece, mas evite recitar fórmulas lidas ou decoradas. Que de seu coração partam as palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Prece não é a obrigação que alguém desempenhe para ver-se livre de um peso. Ore fervorosamente, mas sentindo as palavras que profere, para que a ligação com as entidades angélicas seja efetiva e real. Faça da oração um hábito indispensável à saúde espiritual. Então, meus amigos, a gente traz aqui o complemento dessa mensagem com vários convites a reflexões e insights que vão empoderando a disposição por buscar essa conexão com o plano superior de uma forma mais cuidadosa. Isso não pode ser um ritual vazio, isso não pode ser uma bateção de pontos. Eu estou batendo ponto, já rezei. Não vai dar certo, não vai dar certo. Olha, o que eu vou falar? Eu vou falar que a gente está muito feliz desse livro ter vindo ao mundo. Eu estou muito feliz de poder lançá-lo agora, quando a pandemia passou, mas a turbulência psíquica e emocional da gente continua sofrendo altos e baixos, bem altos ou bem baixos. Isso não é bom, a gente precisa transitar naquela banda larga do equilíbrio. Aliás, um dos capítulos fala do homem mais feliz do mundo, que é um monge budista francês, que se submeteu a uma aferição feita por uma universidade americana, que centenas de voluntários aceitaram ter seus cérebros mapeados, seus estímulos cerebrais, para ver quem suportava com maior resiliência situações hostis. E ele foi o número 1. Eu não quero dar spoiler do capítulo. Ele brinca com esse título de homem mais feliz do mundo, que ele fala: foi apenas uma experiência e eu faço do exercício da meditação e da minha prática usual um exercício de compaixão. A compaixão me libertou de questões que poderiam tumultuar a minha mente. Ou seja, ser generoso, ser altruísta, ser compassivo. Eu dou aqui a réplica, as aspas, desse monge que foi eleito o homem mais feliz do mundo. Ele rejeita o rótulo, mas ele explica que, de fato, você pode buscar um padrão existencial que livre você de problemas que não necessariamente deveriam apoquentá-lo ou apoquentá-la. Meus amigos, está aqui o livrinho. Nasceu o livro inspirado no Papo das 9. Eu preciso agradecer. Eu vou reproduzir aqui os meus agradecimentos, tá? Vou encerrar essa edição especial do Papo das 9, gravada porque eu estou lançando o livro hoje em São Paulo. Dedicatória, eu vou ler o que está aqui, ó. Dedico este livro a todos os amigos e amigas do Papo das 9, que são muitos, de muitos lugares, e que fazem chegar a mim de muitas maneiras a alegria dessa amizade. Agradeço a Ariane e Anderson pela maravilhosa parceria, que foi muito além do suporte técnico. A minha amada Cláudia pela preciosa colaboração em múltiplas frentes. A Cristiana Pastorino pela amizade e confiança. A Ricardo, Ari, Tiago e Beatriz pela qualidade do projeto editorial.
A editora Vozes pela cessão dos direitos das mensagens do livro Minutos de Sabedoria. Agradeço também a todos os amigos espirituais que sempre estiveram presentes na realização das lives, por vezes de forma bastante ostensiva, e do livro. Gratidão especial ao mestre Pastorino, que não conheci pessoalmente, mas que por vezes senti bastante próximo lá no meu Cafofo e Laranjeiras. Obrigado a todos. O calendário de lançamentos começou nesse fim de semana, nesse sábado e nesse domingo, prosseguirá no fim de semana que vem em São Paulo, no sábado, às 5 da tarde, no Centro Espírita Nosso Lar, das Casas André Luiz, no bairro de Santana. A gente vai compartilhar os endereços certinho, é só chegar. Na terça-feira, sem ser da semana que vem a outra, dia 16 de abril, no Rio de Janeiro, Livraria da Travessa, Shopping Leblon, 7 da noite. 16 de abril, Livraria da Travessa, Shopping Leblon, 7 da noite. Estaremos lá e eu conto, com a presença de todos. E depois, no fim de semana subsequente, eu vou botar isso tudo depois explicadinho, Congresso Espírita de Brasília. Poderemos fazer o lançamento. Olha que legal, e agradeço ao Paulo e toda a equipe da Federação de Brasília. Faremos lá nas instalações da LBV. Essa participação, o evento vai acontecer lá. E, generosamente, a organização do evento permitiu que no sábado pela manhã, não o próximo, o seguinte, eu vou dar o horário, vou dar o endereço certinho. Quem está no Congresso e quem não está no Congresso, mas queira participar do lançamento, a livraria estará aberta para ambos os públicos. Então, são todos convidados, eu fico muito feliz, grato. Fiquem com Deus, ótimo domingo. Espero ter dado aqui algumas informações de curiosidades, de bastidores, de situações que, para quem acompanha o Papo das 9, presumo que tenham sido minimamente interessantes. Fiquem com Deus, até a próxima, que será quarta-feira que vem. A gente se vê.